nossa necessidade, para que possamos, Mestre amado, colocarmos em prática no nosso dia a dia, na nossa jornada evolutiva. Te pedimos, Mestre amado, que retire dos nossos lares todos os miasmas presentes, colocados por nós mesmos, através das nossas atitudes, pensamentos e palavras mal colocadas, Mestre amado. Que em nossos lares só fique a sua paz, a sua luz, que assim nós possamos, nesse momento, sermos agraciados pelo plano maior no aprendizado da noite. E assim, Mestre amado, agradecidos que estamos por toda essa oportunidade de estarmos reunidos pela aula de hoje, gostaríamos de iniciar com a prece que tu nos ensinaste. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Mestre, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Mestre, as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos devedores e os nossos ofensores. E não nos deixe, Mestre, cairmos em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, o mal que vem de fora e o mal que vem de dentro de nós, porque é teu o poder, o reino e a glória para toda a eternidade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje nós vamos continuar o capítulo. Vocês ficaram com dúvida, alguma coisa do item da semana passada? 6 dias, tudo bem? Tudo ok? Hoje nós vamos começar com o Paraíso Perdido, começa no item 13. Eu vou ler aqui pelo Alan, porque o do meu livro tá bem diferente, algumas coisas estão bem diferentes do livro. É igualzinho o seu, Dalva. Então, aí, conforme for, eu vou acrescentando o que está no meu livro, tá bom? É que aqui, ó, esse daqui é pela FEB. E esse que eu tenho é pela FEAL. Na Casa André Luiz, né? Fundação Espírita André Luiz. Paraíso Perdido, no início, tá exatamente o que está na Bíblia, né? Allan Kardec, no início, ele colocou os itens da Bíblia e depois ele vem com a explicação dele, né? Então, eu queria ver com vocês se é interessante a gente ler. Para mim, eu acho interessante, mas se vocês leram em casa, ou se vocês querem que eu leia desde o início aqui, queria ver a opinião de vocês. Vai falar sobre Adão, sobre a maçã, né? E essas coisitas mais. O que vocês acham? Eu li Dalva em casa, então não sei se para mim seria dispensável, mas você vê aí a maioria o que acha, não é? Eu também acho que não precisa ler, não. Porque aí eu já entraria aqui no texto de Allan Kardec. Eu acho melhor. E sim, o vídeo que eu enviei a semana passada para o Alan não vai estar, acho que tudo que está aqui pelo Paraíso Perdido. Tem um vídeo do Geraldo Lemos, que ele fala raça adâmica, é de 1h e pouco, eu não passei para o Alan. Ele vai explicar. Nós já passamos, Odal. Aquele de uma aula. Já passamos uma aula, nós usamos esse vídeo numa aula inteira. Ele fala só da raça adâmica? Eu pensei que fosse outro já.
Então tá. Esse Então, do Geraldo Lemos. melhor. Então vocês vão compreender melhor. Então vamos fazer assim, vamos direto ali no onde Allan Kardec começa. Aqui no meu livro é item 15. Vamos ver no livro aí da Federação. O meu também é o 15. Deixa eu pegar a touca da Federação aqui. Então. Esse da tela é o 15 também, Dalva, acho que coincide. Deus, vinha dando Deus sou mulher, tá? Isso, aqui também da Federação, que eu estou com outro aqui do lado, também tem 15. Então, vamos lá. Sob uma imagem pueril e às vezes ridícula, se nos ativermos à forma, a alegoria oculta frequentemente as maiores verdades. Haverá fábula mais absurda, à primeira vista, do que a de Saturno, o deus que devorava pedras, tomando-as por seus filhos? Todavia, que de mais profundamente filosófico e verdadeiro do que essa figura, se lhe procuramos o sentido moral? Saturno é a personificação do tempo, sendo todas as coisas obra do tempo. Ele é o pai de tudo o que existe. Mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno, a devorar pedras, é o símbolo da destruição pelo tempo dos mais duros corpos, seus filhos, visto que se formaram com o tempo. E quem, segundo essa alegoria, escapa à semelhante destruição? Somente Júpiter, símbolo da inteligência superior, do princípio espiritual que é indestrutível. É mesmo tão natural essa imagem que na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, se diz de uma coisa que afinal se deteriorou, ter sido devorada pelo tempo, comida, devastada pelo tempo. Toda a mitologia pagã, aliás, nada mais é em realidade do que um vasto quadro alegórico das diversas faces, boas e más, da humanidade. Essa nota do Allan Kardec, 130, sobe só um pouquinho, deixa eu ver se eu tenho, não vou ter aqui. A nota de Allan Kardec, do hebreu querobe, boi, carabe, lavrar, anjos do segundo coro da primeira hierarquia, que eram representados com 4 asas, 4 faces e pés de boi. Então, isso lá na mitologia. Para quem lhe busca o espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, como acontece com as modernas fábulas. O absurdo estava em tomarem a forma pelo fundo. Outro tanto se dá com a Gênese, onde se tem que perceber grandes verdades morais debaixo das figuras materiais, que, tomadas ao pé da letra, seriam tão absurdas como se em nossas fábulas tomássemos em sentido literal as cenas e os diálogos atribuídos aos animais. Adão personifica a humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais a que ele não sabe resistir. Então, depois vem uma nota aí do 131 do Allan Kardec, mas a gente vê lá embaixo. A árvore, como árvore de vida, é o emblema da vida espiritual.
como a árvore da ciência é o da consciência, que o homem adquire do bem e do mal, pelo desenvolvimento de sua inteligência e do livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e outro. Assinala o ponto em que a alma do homem, deixando de ser guiada unicamente pelos instintos, toma posse da sua liberdade e incorre na responsabilidade dos seus atos. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Concretiza, numa figura única, os motivos de arrastamento ao mal. O comer é sucumbir à tentação. A árvore se ergue no meio do jardim de delícias, para mostrar que a sedução está no seio mesmo dos prazeres, e para lembrar que se dá preponderância aos gozos materiais. O homem se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. Então, na nota de Allan Kardec, ali no 131, ele diz: está hoje perfeitamente reconhecido que a palavra hebreia Hada não é um nome próprio, mas significa o homem em geral, a humanidade, o que destrói toda a estrutura levantada sobre a personalidade de Adão. Então, Adão, né, significa toda a humanidade, de homens e mulheres, seres viventes aqui no planeta Terra, todos nós aqui reencarnados. No item, na explicação 132, da nota de Allan Kardec, em nenhum texto o fruto é especializado na maçã, palavra que só se encontra nas versões infantis. O termo do texto hebreu é peri, que tem as mesmas acepções que em francês, sem determinação de espécie, e pode ser tomado em sentido material, moral, alegórico, em sentido próprio e figurado. Para os israelitas, não há interpretação obrigatória, quando uma palavra tem muitas acepções. Cada um a entende como quer, contanto que a interpretação não seja contrária à gramática. O termo peri foi traduzido em latim por malum, que se aplica tanto à maçã como a qualquer espécie de frutos. Deriva do grego melon, particípio do verbo melo, interessar, cuidar, atrair. Eu começo daqui, de cometida a falta, é isso? Ou sobe um pouquinho, Alan, não sei. Não parou a morte da qual foi ameaçado? Acho que tem que subir um pouquinho. É daí mesmo, Dal. É que você leu aqui, ó. Se voltar, você vai voltar nas notas. Tá, de mais evidente que aqui não se trata de morte corporal, de cometida a falta. Não, vou ler de novo. A morte de que ele é ameaçado, caso infrinja a proibição que se lhe faz, é um aviso das consequências inevitáveis, físicas e morais, decorrentes da violação das leis divinas que Deus lhe gravou na consciência. É por demais evidente que aqui não se trata de morte corporal, pois que depois de cometida a falta,
Adão ainda viveu longo tempo, mas sim da morte espiritual, ou, por outras palavras, da perda dos bens que resultam do adiantamento moral, perda figurada pela sua expulsão do jardim de delícias. A serpente está longe, hoje, de ser tida como tipo da astúcia. Ela, pois, entra aqui mais pela sua forma do que pelo seu caráter, como alusão à perfídia dos maus conselhos, que se insinuam como a serpente e da qual, por essa razão, o homem muitas vezes não desconfia. Ademais, se a serpente, por haver enganado a mulher, é que foi condenada a andar de rojo sobre o ventre, dever-se-á deduzir que antes esse animal tinha pernas, mas, neste caso, não era serpente. Por que, então, se há de impor à fé ingênua e crédula das crianças como verdades tão evidentes alegorias com que, falseando-se-lhes o juízo, se faz que mais tarde venham a considerar a Bíblia um tecido de fábulas absurdas? Deve-se, além disso, notar que o termo hebreu nahash, traduzido por serpente, vem da raiz nahash, que significa fazer encantamentos, adivinhar as coisas ocultas, podendo, pois, significar encantador, adivinho. Com esta acepção, ele é encontrado na própria Gênesis, capítulo 44, versículos 5 e 15, a propósito da taça que José mandou esconder no saco de Benjamim. Entre parênteses, a taça que roubaste é a em que meu senhor bebe e de que se serve para adivinhar. Nahash, entre parênteses. Ignoras que não há quem me iguale na ciência de adivinhar? No livro Números, pessoal, vocês me corrijam, tá? No livro Números, é isso? Capítulo 23, versículo 23? É isso? Alguém sabe? É isso mesmo? Tá certo. Não há encantamentos em Jacó, nem adivinhos em Israel. Fecha parênteses. Parênteses não, aspas. Lá em cima era abre aspas, né? Gente, daí o haver a palavra nahash, tomado também a significação de serpente, réptil, que os encantadores tinham a pretensão de encantar, ou de que se serviam em seus encantamentos. Essa coisa de encantar serpentes, a gente vê muito na Índia. Aqueles senhores de turbantes, né, que ficam nas ruas na Índia, que eles chegam a uma certa, eu não sei se é certa idade deles, ou que eles decidem, eles vão morar nas ruas e ficam dependentes das pessoas, em alimentos, nas vestes, e eles ficam encantando as serpentes. Né? Pelo menos é isso da história que eu sei. Se vocês souberem mais alguma coisa, pode trazer para nós, tá bom? Então, Dalvinha, eu não sei se algum de vocês já estudou a Gênesis com Haroldo. Não, eu não estudei com Haroldo. Eu sei Então, que tem, né? Sim, eu e minha irmã, a gente está estudando já há um tempão, né? E, gente, aí lendo a questão da Gênesis através de Kardec, é tão, assim, claro que Haroldo passa para a gente, porque, assim,
Ele diz que na Bíblia, inclusive os estudos profundos, não, a serpente, o Adão não é uma pessoa e a Eva não é uma pessoa. Sim. E é um estado psíquico, né? E eu, assim, estou estudando a fundo, e assim, impressionante como que ele coloca os estudos da Gênese na questão do Adão e da Eva. Que a gente vive a condição do Adão no mundo atual, inclusive, porque a serpente, que também não é um animal, que é o símbolo, né? Que poderia ser um cabrito, poderia ser um boi. Eles colocaram a serpente porque é um animal que rasteja, é um animal que ele é traiçoeiro, ele pega por trás, na perna, né? Então, por isso foi colocado a serpente, segundo ele. E que a questão que foi tirado do jardim do Éden, a serpente, ela queria ser Deus, né? Segundo Adão. E o que ela fez? Para chegar na Eva, porque ela já possuía essa condição dela de personificação, ele conseguiu atingir a Eva, porque a Eva não era mal como a serpente, mas ela tinha dentro dela essa condição e ele conseguiu chegar no Adão através da Eva, que a serpente, na questão da maldade, porque ela queria ser Deus, é um projeto, né? Que ela desenvolveu um projeto porque ela queria ser Deus. Então, ela tinha que chegar na Eva e segundo a Eva, chegar no Adão. Gente, aqui não dá para falar assim em poucos minutos a questão do estudo, mas é tão impressionante do que a gente aprendeu uma vida inteira, né, sobre Adão, Eva e a serpente. E hoje, com esse estudo profundo que o Haroldo colocou, eu estou assim encantada, sabe? Porque assim, ora a gente é serpente, ora a gente é Adão e ora a gente é Eva. E é uma questão de personificação, né? E quando você começa a estudar a questão, porque tem acho que 90 e poucas sobre estudo sobre ele, a gente já estudou vários, né? Minha irmã acho que já até chegou no final, eu ainda não. Mas a gente tem grupo de estudo da minha família, tudo, e a gente tem levado essa questão. E é assim, impressionante. Quem tiver quiser ouvir e estudar a Gênese através dele, vocês vão ficar assim, para mim foi impressionante. Eu estou assim, é muito profundo o estudo, é impressionante. Eu gosto demais. Então, hoje eu lendo aqui, eu vejo como Adão, Eva e serpente é claro para mim, entendeu? Que não é um animal, não são pessoas, são projetos que a serpente desenvolveu para imbuir a humanidade. Entendeu? Muito bom, adorei. Mas se você... Oi, pode falar, Cida. Não, se você quiser pegar o estudo dele e começar a ouvir, estudar, eu acho que faz muito sentido para a gente poder abrir também nossa mente e ter novos horizontes de estudo, né? E vai nos ajudar no estudo do... Sim, sim. Né? Isso é ótimo. E eu ouvi falar também que as palavras em hebraico, elas têm vários significados, como aqui foi dito. E na Bíblia, você me corrija, as pessoas traduziram como elas quiseram, não foi isso que aconteceu? Sim. Né? Assim, que nem a palavra peri, né? Fizeram como maçã, fruta, né? Podia ser uma outra coisa também, não é isso? Sim, sim. Tá. Eles escreviam muito através de símbolos, né? Símbolos, tá. E é o que o Adão fala, se a gente for ler ao pé da letra, tem coisas que a gente não vai entender. Então, pelo estudo profundo, porque ele estudou muito a Bíblia, e inclusive ele traduziu do hebraico de várias línguas, né, para que a gente tenha um estudo mais profundo. Então,
Ele tem um estudo, assim, bem minuciado da Gênese através da... Maravilha. O que eu me deparei muito, eu e minha irmã, a gente está, assim, alucinada com o estudo da serpente, da maçã, da Eva e do Adão. É Fora muito. outras coisas, né, que vão vir aí, que estão vindo. Sim. Obrigada, sim. Cida. Bom, pessoal, é uma boa dica para nós ir mais profundo, né? Eu acho que isso ajuda bastante na Sim. nosso estudo. É para ter uma outra visão também, isso. né? Vamos lá. Uma outra visão. Vamos lá. Deixa eu ver, eu fui até aqui. Eu li essa parte, né? A palavra Nahash, eu não sei se eu estou falando certo, Nahash, só foi traduzida por serpente na versão dos 70, os quais, segundo Utkson, corromperam o texto hebreu em muitos lugares. Versão essa escrita em grego, antes do segundo século da era cristã. As suas inexatidões resultaram, sem dúvida, das modificações que a língua hebraica sofrera no intervalo transcorrido, porquanto o hebreu do tempo de Moisés era uma língua morta, que diferia do hebreu vulgar. Tanto quanto... Pode ir, Alan. Subiu um pouquinho. Para mim é subir. Você não vai ler a nota? Deixa eu ver. 133. Nota de Allan Kardec. Deste fato, se poderá inferir que os egípcios conheciam a mediunidade pelo copo de água. Aí, entre parênteses, Revista Espírita, junho de 1868. Olha, ó, mais um item para a gente pesquisar lá na Revista Espírita. Tanto quanto o grego antigo e o árabe literário diferem do grego e do árabe modernos. Vai ter uma notinha aí, número 134 lá embaixo, que depois a gente vai ler. É, pois, provável que Moisés tenha apresentado como sedutor da mulher o desejo de conhecer as coisas ocultas, suscitado pelo espírito de adivinhação, o que concorda com o sentido primitivo da palavra Nahash, adivinhar, e, por outro lado, com estas palavras, abre aspas, Deus sabe que, logo que houverdes comido desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Ela, a mulher, viu que era cobiçável a árvore para compreender Lesquil e tomou do seu fruto. Fecha aspas. Não se deve esquecer que Moisés queria proscrever de entre os hebreus a arte da adivinhação praticada pelos egípcios, como o prova o haver proibido que aqueles interrogassem os mortos e o espírito Pitom. Abre parênteses, o céu e o inferno, capítulo 11, fecha parênteses. Item 18. A passagem que diz, abre aspas, o Senhor passeava pelo jardim à tarde, quando se levanta vento brando, fecha aspas. É uma imagem ingênua e um tanto pueril, que a crítica não deixou de assinalar, mas nada tem que surpreenda se nos reportarmos para a ideia que os hebreus dos tempos primitivos faziam de Deus. Para aquelas inteligências frustas, incapazes de conceber abstrações, Deus havia de ter uma forma concreta e eles tudo referiam à humanidade como único ponto que conheciam.
Moisés, por isso, lhes falava como as crianças, por meio de imagens sensíveis. No caso de que se trata, tem-se personificada a potência soberana, como os pagãos personificavam, em figuras alegóricas, as virtudes, os vícios e as ideias abstratas. Mais tarde, os homens despojaram da forma a ideia, do mesmo modo que a criança, tornada adulta, procura o sentido moral dos contos com que acalentaram. Deve-se, portanto, considerar essa passagem como uma alegoria, figurando a divindade a vigiar em pessoa os objetos da sua criação. O grande rabino Vogue a traduziu assim, abre aspas, eles ouviram a voz do eterno Deus, percorrendo o jardim, do lado de onde vem o dia, fecha aspas. Na nota 134, do lado de cima, desculpe, na nota de Allan Kardec, o termo Nahash existia na língua egípcia, com a significação de negro, provavelmente porque os negros tinham o dom dos encantamentos e da adivinhação. Talvez também por isso é que as esfinges de origem assíria eram representadas por uma figura de negro. Item 19. Item 19. Se a falta de Adão consistiu literalmente em ter comido um fruto, essa falta não poderia, incontestavelmente, pela sua natureza quase pueril, justificar o rigor com que foi punida. Não se poderia tampouco admitir racionalmente que o fato seja qual geralmente o supõem. Se o fosse, teríamos Deus, considerando-o irremissível crime, a condenar a sua própria obra, pois que ele criara o homem para a propagação. Se Adão houvesse entendido assim a proibição de tocar no fruto da árvore e com ela se houvesse conformado escrupulosamente, onde estaria a humanidade e que teria sido feito dos desígnios do Criador? Deus não criara Adão e Eva para ficarem sós na terra. A prova disso está nas próprias palavras que lhes dirige logo depois de os ter formado, quando eles ainda estavam no paraíso terrestre. Abre aspas. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a ao vosso domínio. Fecha aspas. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Uma vez que a multiplicação era lei, já no paraíso terrenal, a expulsão deles dali não pode ter tido como causa o fato suposto. O que deu crédito a essa suposição foi o sentimento de vergonha que Adão e Eva manifestaram ante o olhar de Deus e que os levou a se ocultarem. Mas essa própria vergonha é uma figura, por comparação. Simboliza a confusão que todo culpado experimenta em presença de quem foi por ele ofendido. Item 20.
Qual, então, em definitivo, a falta tão grande que mereceu acarretar a reprovação perpétua de todos os descendentes daquele que a cometeu? Caim, o fratricida, não foi tratado tão severamente. Nenhum teólogo a pôde definir logicamente, porque todos, apegados à letra, giraram dentro de um círculo vicioso. Sabemos hoje que essa falta não é um ato isolado, pessoal, de um indivíduo, mas que compreende, sob um único fato alegórico, o conjunto das prevaricações de que a humanidade da Terra, ainda imperfeita, pode tornar-se culpada e que se resumem nisto: infração da lei de Deus. Eis porque a falta do primeiro homem, simbolizando a humanidade, tem por símbolo um ato de desobediência. Item 21. Dizendo a Adão que ele tiraria da terra a alimentação com o suor de seu rosto, Deus simboliza a obrigação do trabalho. Mas por que fez do trabalho uma punição? Que seria da inteligência do homem se ele não a desenvolvesse pelo trabalho? Que seria da terra se não fosse fecundada, transformada, saneada pelo trabalho inteligente do homem? Lá está dito, abre parênteses, Gênesis, capítulo 2, versículos 5 e 7, fecha parênteses. Abre aspas. O Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, e não havia nela homens que a cultivassem. O Senhor formou então do limo da terra o homem. Fecha aspas. Essas palavras aproximadas destas outras. Abre aspas. Enchei a terra. Fecha aspas. Provam que o homem, desde a sua origem, estava destinado a ocupar toda a terra e a cultivá-la, assim como, ademais, que o paraíso não era um lugar circunscrito a um canto do globo. Se a cultura da terra houvesse de ser uma consequência da falta de Adão, seguir-se-ia que, se Adão não tivesse pecado, a terra permaneceria inculta e os desígnios de Deus não se teriam cumprido. Porque disse ele à mulher que, em consequência de haver cometido a falta, pariria com dor. Como pode a dor do parto ser um castigo quando é um efeito do organismo e quando está provado que é uma necessidade fisiológica? Como pode ser punição uma coisa que se produz segundo as leis da natureza? É o que os teólogos absolutamente ainda não explicaram e que não poderão explicar enquanto não abandonarem o ponto de vista em que se colocaram. Entretanto, podem justificar-se aquelas palavras que parecem tão contraditórias. Item 22. Notemos, antes de tudo, que se no momento de serem criados os dois, as almas de Adão e Eva tivessem vindo do nada, como ainda se ensina, eles haviam de ser bisonhos em todas as coisas. Haviam, pois, de ignorar o que é morrer. Estando sós na terra, como estavam, enquanto viveram no paraíso, não tinham assistido à morte de ninguém. Como então teriam podido compreender em que consistia a ameaça de morte que Deus lhe fazia?
Como teria Eva podido compreender que parir com dor seria uma punição, visto que, tendo acabado de nascer para a vida, ela jamais tivera filhos e era a única mulher existente no mundo? Nenhum sentido, portanto, deviam ter para Adão e Eva as palavras de Deus. Mal surgidos do nada, eles não podiam saber como nem por que haviam surgido dali. Não podiam compreender nem o Criador, nem o motivo da proibição que lhes era feita. Sem nenhuma experiência, das condições da vida, pecaram como crianças que agem sem discernimento, o que ainda mais incompreensível torna a terrível responsabilidade de que Deus fez pesar sobre eles e sobre a humanidade inteira. Item 23. Entretanto, o que constitui para a teologia um beco sem saída, o Espiritismo explica sem dificuldade e de maneira racional, pela anterioridade da alma e pela pluralidade das existências, lei sem a qual tudo é mistério e anomalia na vida do homem. Com efeito, admitamos que Adão e Eva já tivessem vivido e tudo logo se justifica. Deus não lhes fala como as crianças, mas como a seres em estado de o compreenderem e que o compreendem. Prova evidente de que ambos trazem aquisições anteriormente realizadas. Admitamos, ademais, que hajam vivido em um mundo mais adiantado e menos material do que o nosso, onde o trabalho do espírito substituía a do corpo, que, por se haverem rebelado contra a lei de Deus, figurada na desobediência, tenham sido afastados de lá e exilados, por punição, para a terra, onde o homem, pela natureza do globo, é constrangido a um trabalho corporal, e reconheceremos que a Deus assistia razão para lhes dizer, abre aspas, no mundo onde, daqui em diante, ides viver, cultivareis a terra e dela tirareis o alimento com o suor da vossa fronte, fecha aspas. E a mulher, abre aspas, parirás com dor, fecha aspas, porque tal é a condição desse mundo. Abre parênteses, capítulo 11, item 31 e seguintes, fecha parênteses. O paraíso terrestre, cujos vestígios têm sido inutilmente procurados na Terra, era, por consequente, a figura do mundo ditoso, onde vivera Adão, ou antes, a raça dos espíritos que ele personifica. A expulsão do paraíso marca o momento em que esses espíritos vieram encarnar entre os habitantes do mundo terráqueo, e a mudança de situação foi a consequência da expulsão. O anjo que, empunhando uma espada flamejante, veda a entrada do paraíso, simboliza a impossibilidade em que se acham os espíritos dos mundos inferiores de penetrar nos mundos superiores, antes que o mereçam pela sua depuração. Abre parênteses, veja-se adiante o capítulo 14, item 8 e seguintes. Fecha parênteses. No caso aí, a gente vai ter aquela história dos exilados de Capela, que nós já
vídeos atrás, ou quem já leu o livro, né? Aqueles que se rebelaram, aqueles espíritos que não estavam acompanhando a evolução do planeta, foram exilados aqui para o nosso planeta Terra. Item 25. Se nos apegarmos à letra da Gênese... Fácil, Dalvinha. Oi? Não é o item 24 agora? 24. Sobe um pouquinho, Alan, por favor. Isso, ó, item 24. Capítulo 4, 13. Caim, depois do assassínio de Abel, responde ao Senhor. Abre aspas. A minha iniquidade é extremamente grande para que me possa ser perdoada. Item 14. Vós me expulsais hoje de cima da terra, e eu me irei ocultar da vossa face. Irei fugitivo e vagabundo pela terra, e qualquer um, então, que me encontre, matar-me-á. Fecha aspas. Item 15. O Senhor lhe respondeu, abre aspas, não, isso não se dará, porquanto severamente punido será quem matar Caim, fecha aspas. E o Senhor pôs um sinal sobre Caim, a fim de que não o matassem os que viessem a encontrá-lo. Item 16. Tendo-se retirado diante do Senhor, Caim ficou vagabundo pela terra e habitou a região oriental do Éden. Item 17. Havendo conhecido sua mulher, ela concebeu e pariu Enoque. Ele construiu Boné, literalmente, estava construindo uma cidade que chamou Enóquia, do nome de seu filho. Gênesis capítulo 4, 13 a 16, fecha parênteses. Item 25. Se nos apegarmos à letra da Gênese, eis as consequências a que chegaremos. Adão e Eva estavam sós no mundo, depois de expulsos do paraíso terrestre, só posteriormente tiveram os dois filhos, Caim e Abel. Ora, tendo-se Caim retirado para outra região, depois de haver assassinado o irmão, não tornou a ver os seus pais, que de novo ficaram isolados. Só muito mais tarde, na idade de 130 anos, foi que Adão teve um terceiro filho, que se chamou Sete. Depois desse nascimento, ele ainda viveu, segundo a genealogia bíblica, 800 anos e teve mais filhos e filhas. Quando, pois, Caim foi estabelecer-se a leste do Éden, somente havia na terra 3 pessoas, seu pai e sua mãe, e ele sozinho de seu lado. Entretanto, Caim teve mulher e um filho. Que mulher podia ser essa e onde pudera ele desposá-la? O texto hebreu diz, ele estava construindo uma cidade. E não, ele construiu, o que indica ação presente e não ulterior. Mas uma cidade pressupõe a existência de habitantes, visto não ser de presumir que Caim a fizesse para si, sua mulher e seu filho, nem a sua mulher e seu filho, nem que a pudesse edificar sozinho. Dessa própria narrativa, portanto, se tem de inferir que a região era povoada. Ora, não podia sê-lo pelos descendentes de Adão, que então se reduziram a um só,
Caim. Aliás, a presença de outros habitantes ressalta igualmente destas palavras de Caim. Abre aspas. Serei fugitivo e vagabundo, e quem quer que me encontre matar-me-á. Fecha aspas. E da resposta que Deus lhe deu. Quem poderia ele temer que o matasse e que utilidade teria o sinal que Deus lhe pôs para preservá-lo de ser morto, uma vez que ele a ninguém iria encontrar? Ora, se havia na terra outros homens afora a família de Adão, é que esses homens aí estavam antes dele, donde se deduz esta consequência tirada do texto mesmo do Gênesis. Adão não é nem o primeiro, nem o único pai do gênero humano. Abre parênteses, capítulo 11, item 34, fecha parênteses. Então, tem uma nota de Kardec a respeito desse item 25. Não é nova esta ideia. Lapierre, sábio teólogo do século XVII, em seu livro Preadamitas, escrito em latim e publicado em 1655, extraiu do texto original da Bíblia, adulterado pelas traduções, a prova evidente de que a terra era habitada antes da vinda de Adão. E essa opinião é hoje a de muitos eclesiásticos esclarecidos. Item 26. Eram necessários os conhecimentos do Espiritismo que o Espiritismo ministrou acerca das relações do princípio espiritual com o princípio material, acerca da natureza da alma, da sua criação em estado de simplicidade e de ignorância, da sua união com o corpo, da sua indefinida marcha progressiva através de sucessivas existências e através dos mundos, que são outros tantos degraus da senda do aperfeiçoamento, acerca da sua gradual libertação da influência da matéria mediante o uso do livre-arbítrio, da causa dos seus pendores bons ou maus e de suas aptidões, do fenômeno do nascimento e da morte, da situação do espírito na erraticidade e, finalmente, do futuro como prêmio de seus esforços por se melhorar e da sua perseverança no bem, para que se fizesse luz sobre todas as partes da gênese espiritual. Graças a essa luz, o homem sabe doravante de onde vem, para onde vai, por que está na terra e por que sofre. Sabe que tem nas mãos o seu futuro e que a duração do seu cativeiro neste mundo unicamente dele depende. Despida da alegoria acanhada e mesquinha, a Gênese se lhe apresenta grande e digna da majestade, da bondade e da justiça do Criador. Considerada desse ponto de vista, ela confundirá a incredulidade e triunfará. Então, aqui termina esse item, esse capítulo, com o Ida do Paraíso Perdido. É cansativo, né, gente? Ficar só lendo. Tanto para quem lê, para quem está ouvindo, principalmente para quem está ouvindo. Então, gostaria que vocês falassem alguma coisa com relação a esse item desse capítulo.
a Cida, se ela quiser complementar com Então, tudo, né? não sei se você, o Alan, permite de eu passar uma dos estudos, uma das palestras dele, não é palestra, é o estudo mesmo, que fala na questão deles, Adão, Eva e a serpente. Se vocês me permitirem, aí vocês dão ouvem e tenta raciocinar da forma que a gente aprendeu e a forma do que o estudo profundo traz para a gente de raciocínio. Se vocês permitirem, eu passo. Não vou passar desde o começo, porque eu comecei desde lá do primeiro. O que abrange essa parte, eu acho que é a 42, que é a que elucida melhor, né? Se vocês quiserem ouvir, porque eu acho que agrega um pouco para a gente também. É vídeo ou é só áudio? Oi. Cida, Oi. as aulas têm no mínimo dessa daí 40 minutos a 1 hora, não é isso? Acho que mais ou menos, mais ou menos. Nós só temos 20 minutos. Não, mas não passar na nossa aula, eu colocar no grupo e Tá. ouvir. Entendi. Entendeu? No estudo não dá. Pensei que você ia passar agora. Por mim está ótimo, está ótimo. Não, digo pôr no grupo, e aí quem quiser assistir, ouvir, eu sou apaixonada. É muito claro, é demais. Eu fiz o estudo até os 50 e pouco, acho. Não, acho que já está em 88, Adam. Então, eu fiz até os 50. Ah, desculpa. Tá, é muito. E tem também a parte do Caim, gente do céu, é muito interessante. Tem da parte Ai, deu branco agora, dos animais, como chama? Da arca. Nossa Senhora. Não é? É impressionante. Ele já fez. Não, então, mas acho que só o Alan, né, Alan, que estudou da Gênesis dele. Eu fiz até até o número de 56, se eu não me engano. Entendi. Vou pôr na minha agenda de estudos. Mais uma. Nossa, Dalvinha, Então, esse item que você vai passar para nós dura o quê? 40 minutos, é isso? 50? Mais ou menos. Os primeiros têm 1 hora de duração, se eu não me engano, depois ele diminui um pouco. Pessoal, uma ótima dica para nós todos, viu? Estudar. Então, e além da Gênese, tem Êxodos também, acho que tem uns 60 ou 70, tem... Ai, qual é o outro que a gente está estudando também? É Êxodos, a Gênesis, me perdi agora. Mas se vocês quiserem, eu coloco pelo menos essa daí, para quem não ouviu, que o Alan já ouviu. Gente, assim, é esmiuçado para o nosso entendimento. Pode colocar, tudo bem. Tá. Lucília, quer falar alguma coisa? Lucília? Acho que ela está com... Não, agora estava desligada. Não, estou ouvindo mesmo. A Karina, a Sandra, a Adriana, o Alexandre. Quem mais está na sala aqui? Não, estou ouvindo também, só ouvindo. Então, e assim também, né, Dalvinha? A gente lendo aqui o nosso estudo, como o Haroldo fala, tem tanta coisa embutida aqui que a gente lê e está por trás da letra, que a gente não tem o entendimento, só um estudo profundo que eles fazem para poder explanar o que está por trás de cada conteúdo, entendeu? E às vezes a gente lendo, a gente não consegue extrair aquilo que foi colocado, mesmo porque já foi muito manipulado, né? Foi muito, entendeu? Então, eu sou amante do estudo, né? Eu amo, eu quero ler, quero entender. E às vezes, da forma que é colocado, às vezes a gente não consegue extrair a verdadeira sentido do que eles quiseram colocar para a gente, entendeu? Sim.
Por isso que eu me apego muito no estudo, inclusive dele, que aí me dá um sentido diferente. Uhum. Ótimo. Também Ô, gosto. Dalva, eu tenho Oi. um vídeo, tem Ah, uns 3 vídeos aqui, né? Tem um vídeo que fala exatamente aquele trecho que contém a Bíblia, né? Falando da queda, né? Eu tenho um vídeo de 6 minutos do Haroldo, ele falando dos ciclos, né? tá. Esse dos ciclos, ele é muito interessante, né? Porque é justamente a parte desses ciclos, né? Ele fala que a gente pode acompanhar somente os ciclos pequenos, né? Como o planeta fazer uma volta sobre a Lua, é o ciclo do dia, né? O Uhum. planeta fazer a volta sobre o Sol, é o ciclo do ano, né? Então, são pequenos ciclos, mas que a gente tinha que se abster, estar fora do planeta, né? A gente vê os grandes ciclos, né? Que se ocorre a cada 7 anos, a cada 70 mil Uhum. anos, e assim vai, né? Certo. E aí ele fala sobre isso. E é um desses ciclos que exatamente acontece o degredo, que é Uhum. quando a estrela do cocheiro, né, está mais próximo da nossa galáxia, né? Uhum. E Joia. desse ciclo é que se aproxima e aí que dá para ser feito o degredo, porque a distância é muito grande, né? Uhum. Mesmo para ser feito da outra forma, né? Se você quiser, eu posso passar. São vídeos pequenos, curtos, 6 minutos, né? Uhum. Joia. Por mim, tudo bem, pessoal. Acho que vai ser bem. Porque eu procurei Sim, vídeos, gente, eu não achei. Tudo bem, O Alan interessante. tem, então ótimo. eu já Vamos ouvi, passar. mas faz muito tempo, e eu adoro rever. Então, Vamos lá. Então, vou colocar que eu acho muito interessante esse. Assim, dá uma compreensão melhor para nós todos, né? Vamos ver. Quantos dias tem uma semana? 7. A cada 7 dias, a revelação do Velho Testamento manda parar, que é o Shabat. O que é o Shabat? É o dia da conexão com Deus. Você se desconecta de tudo para se conectar apenas a Deus. 7 dias. Mas se você for no Salmo 93 e na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8, Pedro vai dizer assim, repetindo o Salmo. Sabendo primeiramente isso, lá ele estava falando sobre muita transição. Ele fala assim, sabendo primeiramente isso, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Se um dia são 1000 anos, adivinha quanto que é uma semana de 1000 anos? São quantos? 7.000 anos? 7.000 anos. Ok. Como é que Emmanuel chama a raça dos degradados? Raça adâmica. Adâmica. Na questão 59, 52 a 59, Kardec faz 2 perguntas desconcertantes. Ele pergunta assim, Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Os Espíritos falam, não foi nem o primeiro, nem o único. Tranquilo? Ok. Aí ele faz assim, em que época viveu Adão? Não é possível. Será que ele não leu o anterior? Mas o mais incrível, os Espíritos dizem, mais ou menos na época em que lhe assinalais, 4.000 anos antes de Cristo.
Que Adão é esse? É o ciclo do degredo. Não o ciclo todo. Não o ciclo todo. 4.000 anos antes de Cristo começou a última semana do mundo de expiação e prova. 7.000 anos. Isso está aqui no caminho da luz. Eu estou dando só uma pincelada para a gente encerrar. Porque 4.000 anos atrás foi feita uma peneirada. E uma turma voltou para a capela. Quase todos os egípcios. Muito pouco dos hebreus. Ariano. É conta nos dedos. E uma turma razoável dos hindus. Ficou a rapa da panela. E aí começou o projeto 9-1. Né? O projeto Resgate dos Caídos pela segunda vez. Que é o projeto Resgate de Adão. 4.000 anos antes de Cristo. 2.000 anos depois de Cristo. 6º dia. A Terra vai entrar num Shabat. Está no Apocalipse. Capítulo 20, 21. São 1.000 anos de recuperação. Que é o que Kardec fala da convalescença. Peraí, Haroldo. Ok. Ismael, antes da codificação, um pouquinho antes de 1831, antes de se encerrar o primeiro reinado, reúne a pleiade de espíritos que cooperam com ele, e várias pleiades se reúnem, e ele diz assim: não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. Serão 100 anos? Serão? 1857, mais 100? 1957, mais 100? 2057. Francisco Cândido Xavier, no Pinga Fogo. Chico, em que data aproximada entraremos na regeneração? Resposta do Chico. Emmanuel nos diz que por volta de 2057. Ok. Se eu tenho uma semana em que cada dia é 1.000 anos, cada dia é igual a 24 horas. Tranquilo aqui? Quantas horas tem um dia? 24. Se nessa semana um dia são 1.000 anos, quanto vale a hora? Quanto vale a hora? 1.000 dividido por 24. Sabe quanto dá? 42 anos. 2057 menos 42 dá 2015. Meus amigos, bem-vindos. Vocês são os trabalhadores da última hora. Legal essa parte do ciclo, né, que ele fala, né? Sim, sim. Muito legal, gostei. É interessante, ele junta partes, né, que traz e elucida a questão dos ciclos, né, até chegar no Chico, que fala em 2057.
Mas aí, se você dividir o começo que você entrou, né? Nós já estamos, né? Uhum. Entrou em 2015, né? Trabalhadores da última hora. E o que acontece, né? Então, se você for ver, vai haver mais uma peneirada de retorno, né? Vai ser, nós já estamos no ano 2000, né? 2057, quando a gente entrar, vai ser, né? Já está acontecendo, né? Faz tempo, né, Alan? Hã? Faz tempo que a gente... Essas coisas são mais, elas são feitas no plano espiritual, né? A gente não está vendo, mas já está sendo feito no plano espiritual, né? A Sim, gente só é sensível para nós quando há um desencarne mais acentuado coletivamente e tal, e a gente consegue notar, mas essa peneirada que está sendo feita aí na questão da parte espiritual é dos espíritos que estão no plano espiritual. sim. Esses daí que tá sendo peneirado, né? Mas é interessante a gente saber disso, porque eu mesmo, dentro da doutrina, trabalhei numa outra casa, né? Há mais de 10 anos atrás, bem mais. E as mensagens sempre voltadas assim, olha, vocês são os trabalhadores da última hora, né? E aquele que não aproveitar, né, a oportunidade não vai ter outro, né? Sim. A gente fala que é a nossa melhor encarnação, né? É porque se Esse aqui. vai ocorrer a peneirada, se você tem o trabalho para fazer e você não faz, se você efetuando o trabalho eficaz que você tem que ser feito, você vai passar de ano, vamos supor, né? Você vai estudar num lugar onde você vai progredir, evoluir, né? Agora, aquele que não fez o trabalho, aquele que se omitiu, ou por preguiça, ou não estudou, ele vai repetir, né? Vai voltar lá para trás e repetir tudo de novo, né? Sim. Mais ou menos assim que seria para que as pessoas entendessem, né? É isso aí. Vamos aproveitar essa última nossa encarnação. Quer dizer, a última não sei, não é. Aproveitar essa Considerar fase a que nós nossa vivemos. melhor, né? É, A nossa melhor. com certeza. Ah. Aproveitar essa aqui, porque depois a gente não E sabe como o depois. interessante é que tem uma coisa que os espíritos falam que o homem é herdeiro do próprio homem. O que significa isso, né? Nós herdamos os trabalhos que foram feitos anteriormente, né? Então, nós já chegamos, tem vasta literatura a respeito, né? Tem vasto desenvolvimento científico, né? Então, quer dizer, então, quando a gente nasce, já tem água encanada, né? Já tem luz chegando no poste, né? Você já tem internet, você já tem as publicações que os espíritos que nos antecederam trouxeram, toda essa gama de conhecimento. Então, nós herdamos isso, né? Por isso que fala que é o trabalhador da última hora, né? Porque é a hora que o trabalho já está pronto para ser desenvolvido e efetuado, né? Porque se você for lá atrás, ainda o fruto estava verde, né? Não tinha tudo isso que existe hoje. Mas para ter isso, foi um fruto de um trabalho de espíritos encarnados que vieram antes de nós, né? Galileu teve que quase perdeu a vida, né? O pescoço por afirmar que a Terra não era o centro do universo, né? Gravando assim, pelo amor de Deus, já está terminando. Então, a gente herdou as lutas, os trabalhos, né, os suor dessas pessoas, né?
Você sabe que o próprio Allan Kardec, ele ficou doente de tanto trabalhar. Ele dormia muito pouco. E ele trabalhava, porque ele sentia que a hora estava esvaindo, né? E o trabalho não estava pronto. Tanto que os espíritos pegam e levam ele de férias, né? Não lembro bem para onde que é que ele levou para um lugar acho que de praia, alguma coisa assim, para ele ficar de férias, né? Mas ainda assim ele continua trabalhando. E lembrar do Chico, tadinho, que trabalhou tanto, mesmo doente, mesmo com tanta dificuldade, né? Nossa Senhora, um trabalho insano dele, né? Meu Sim. Deus. Então, a gente herdou todo esse trabalho aí, né? Então, por isso que somos os trabalhadores da última hora, né? Sim. E a gente tem todo um trabalho que foi desenvolvido e foi disponibilizado para a gente, né? Sim. Quem que naquela época tinha esse conhecimento da reencarnação como nós temos hoje? Ninguém. Sim. Ninguém teve. Somos privilegiados, eu acho. Nem literatura e nem nada. Era alguns espíritos que tinham isso no coração, né? Sabia e divulgava isso, mas não tinha esse conhecimento que existe hoje. O nosso lar mesmo, quando foi escrito, né, foi um grande marco aí da vida eterna, né? Como é que funciona uma cidade, né? No plano espiritual, né? E por isso que a gente somos os trabalhadores da última hora. Daqui para diante, dessa condição de transição, o planeta está vindo os espíritos mais evoluídos para dar um up, né? Ou a gente vai passar de ano para ir para a faculdade junto com eles, ou a gente vai voltar a fazer o primário novamente, né? Não o primário, mas é o ginasial, né? O ginásio, né? Voltar lá atrás. Sim. E fazer de novo. Logicamente não é a última vez, né? Não vai ser a última, mas quem quer repetir de ano? Ninguém, né? Não é verdade? Porque esse planeta está evoluindo. Ele vai evoluir e só vai ficar aqui quem passar de ano. Quem não passar, vai para outra escola. Não vai ficar mais aqui. Sim. Pode parecer assim meio... Como é que se fala? Meio agressivo, né, falar isso, né, mas é verdade, porque o planeta evolui, né, e a energia dele não vai permitir mais, né, só quem passar de ano vai ficar aqui. Sim. Bem-aventurados, mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra, né? São que vão continuar, né? Que a gente faça a parte, né? Que a gente faça a nossa parte. Ah, sim, com certeza. E o maior trabalho, né, que temos que fazer, né, é conosco mesmo. Né? Sim. Muitas pessoas, principalmente espíritas, querem mudar o vizinho, os parentes, querem mudar todo mundo, mas não esquece que o grande trabalho é com ele mesmo, né? Uhum. Sim. O trabalho é com a gente mesmo. E eu aprendi isso com a Joana de Ângeles. Nossa, para mim foi muito claro, a gente querendo mudar o outro, porque a gente não consegue se mudar, né? É difícil a gente se mudar, trabalhar as nossas imperfeições, então a gente quer trabalhar a imperfeição no outro, que é a nossa, né? E aprendi muito com a Joana, Nossa Senhora, aprendi muito. E quando a gente se permite se conhecer, né, e saber das nossas imperfeições, aí fica mais fácil, porque aí a gente não fica querendo mudar o outro, a gente
tem a coragem de se aceitar com as nossas imperfeições e trabalhar as nossas imperfeições. E aí, quando a gente muda, o outro muda, tudo muda, né? Simples assim. Uhum. Mas para mudar uma vírgula na gente, né? Difícil, Não difícil. vai longe, hein? Não vai longe. Para tirar um vício, vamos colocar um vício físico, tá? Aí, tem gente que fuma, para sair do cigarro é leleco, né? Às vezes leva uma vida inteira e não sai. Precisa ter muita força de vontade, né? Muita força de vontade. Então, ela tem qualquer outro tipo de vício, vamos lá. Da comida. Tá. Mas o pior do vício é o moral. Ah, sim. Entende? Então, esses vícios já são difíceis de você conseguir eliminar eles, né? Sair deles, né? Sim. Por quê? Porque é difícil, é doloroso. O moral é a mesma coisa. O moral ele é difícil por causa disso. Porque a gente vai ter que enfrentar os nossos demônios, sabe? Sim. Os traumas, os demônios que a gente guarda naquela salinha no fundo da casa, que não quer mais entrar lá, não quer mais ver, né? Porque não quer sofrer, né? Muito dolorido, né? A gente fala que é um parto, mudar é um parto, é a dor de um parto. Dói muito, é verdade. E ninguém quer sentir dor, né? Não. E ninguém quer sair da zona de conforto, né, Alan? Porque é fácil você permanecer do jeito que você tá, é cômodo, né? Porque trabalhar as imperfeições, gente, é um trabalho insano, não é fácil. O dia a dia se acomete de uma forma que a gente tem que trabalhar o orgulho, o egoísmo, e isso está muito enraizado na gente, né? Então, por isso que é tão difícil mudar. Sim. O desapego, eu acho que a grande, a gente fala que é o egoísmo, né? A grande essência é a questão do desapego, né? A gente desapegar das coisas e das pessoas, né? Sim. A gente fala assim porque você vê aquela passagem de Jesus com o jovem rico, né? E ele fala, né? O que me falta para mim ganhar os reinos dos céus, né? Ele falou, seguir os mandamentos. Ele falou, mas eu sigo desde pequenos mandamentos. Não honro meu pai, minha mãe, não roubo, não desejo nada que seja dos outros, né? Essas coisas, né? Não faço cometo adultério, né? Ele fala parabéns, né? E ele fala, mas o que me falta, né? Fala, então vai, vende seus bens e me segue, né? Doa seus bens e me segue. Né? Aí ele tinha muitos bens, né? Aí ele ficou triste. Porque essa parte do desapego, né? Que a gente é um sentimento que a gente tem que se libertar e libertar as pessoas e as coisas, né? A gente é apegado, né? Aquilo de uma forma muito grande. E deixar ir, até as pessoas que a gente ama, né? Deixar as pessoas ir é doído, não é fácil, não, gente. Não é fácil. Só quem sofreu uma perca, só quem sabe o que é um divórcio de uma pessoa que você ama, né? De um namoro, um rompimento, né? De alguém que você ama, aquilo dói para chuchu, como dói, né? Não é uma coisa que cicatriza de um dia para outro, né? Então, eu acredito que essa é a parte do desapego, né? A parte crucial, né? Do sentimento, né? A gente deixar ir, né? Tem aquela passagem que fala que se a gente não amar a Deus mais do que o pai e a mãe, a gente não é digno de Deus, né? Sim. Então, não quer dizer que você não ame seu pai ou a sua mãe. Não, seria um contrassenso você não amar seu pai e sua mãe. Mas o seu amor por Deus tem que ser maior. Por quê?
Porque você, por amar seu pai, sua mãe, ou seu esposo, sua esposa, você pode quebrar as leis divinas por amor. É mais ou menos assim. Você pode, por amor a uma pessoa, deixar de seguir o caminho de Deus. Entende? Vamos supor, a gente desencarnou, está lá no umbral, né? Aí a pessoa, ela vai seguir adiante ou ela vai ficar presa àquele que está encarnado ainda que ela ama, entendeu? Esse sentimento faz com que os espíritos voltem e fiquem unidos ao encarnado que ainda está aqui. Isso faz mal para ele, faz mal para o espírito encarnado, né? Que começam a viver uma simbiose, depois uma obsessão. Mas, na verdade, ela só ama. Só que ela tem o apego, né? Aí que fala, né? De você seguir, né? Buscar a Deus, né? Seguir o caminho e deixando para trás aquele que você ama. Mas sabendo que mais adiante você pode encontrar. Alan, falta 3 minutinhos. Então era isso só. Uhum. Muito bom, Alan. Muito bem. E aí, a aula que vem é sua? Qual que é o capítulo? Os milagres Eu vi segundo o aqui. Espiritismo. Os milagres segundo o Espiritismo, né? Capítulo... Cadê? Deixa eu abrir o livro. Capítulo 13. 13, Caracteres dos Milagres. Quem vai fazer o Evangelho? É isso mesmo? O Evangelho não, a prece de encerramento. Encerramento. A Cida já fez a abertura. Quem vai fazer encerramento? Hoje a Fazer. A Selma não está aí, né? Sandra, você faz? Ou a Adriana? Faço sim. Adriana? Sandra. A Sandra? Isso. Então Obrigada, vamos lá. Sandra. Então vamos lá. Posso começar? Sim. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecer ao Pai por mais essa aula. A gente agradece a todos os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, por estarem conosco, por esse dia que a gente conseguiu chegar até aqui. Agradecemos pelos nossos professores, que continuem a ser iluminados e abençoados. Que a gente tenha equilíbrio, tenha fé, eleve os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E vamos terminar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, do mal que vem de fora, do mal que vem de dentro, dos nossos maus pensamentos, dos nossos maus sentimentos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bom. Sim, gente, uma boa noite. Boa noite Boa a noite. todos. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Até terça-feira que vem. Boa noite. Se Deus quiser. Boa Até, noite. tchau. Deus, uma ótima Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Ana, Sandra, Lucília, Cida. Boa noite. Boa noite.